Incorpora Cast, um canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Incorpora Cast, seu canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Eu sou Andréia Ramos Bueno e recebo hoje o José Tomás Pereira, cofundador da Lastro, que é uma PropTech responsável pelo desenvolvimento da Laiz, a inteligência artificial mais avançada do mercado imobiliário. Nós vamos falar muito sobre inteligência artificial, inovação e tecnologia no segmento. Mas antes eu tenho um recado para você. Tem um convite especial. No dia 28 de maio, no Hotel Renaissance aqui em São Paulo, será realizado o Summit Abrainc 2025, um ponto de encontro dos principais líderes que estão moldando o futuro do mercado imobiliário aqui no Brasil. O Summit Abrainc vai trazer muito conteúdo sobre o setor em um dia exclusivo de conexões estratégicas, inovação e debates de alto nível. Você pode garantir a sua presença pelo QR Code na tela ou pelo link na descrição. Zé, muito obrigada por estar aqui conosco. Um prazer te receber aqui no IncorporaCast. Prazer é todo meu, Andréia. Obrigado aí pela apresentação. Queria aproveitar também e agradecer a Abrainc pelo convite e essa oportunidade de aqui estar gravando com você mais um episódio aí do IncorporaCast. Vou pedir para você se apresentar, fazer uma breve apresentação sobre você, sua trajetória profissional, sua formação, como é que você chegou até a Lastro. Boa! Como você bem falou, meu nome é José Tomás Pereira, eu sou aqui de São Paulo mesmo. Eu saí de São Paulo quando me formei no colégio para ir fazer faculdade nos Estados Unidos, fui estudar economia na Universidade de Chicago. Quando eu me formei na Universidade de Chicago, voltei ao Brasil para trabalhar na Blackstone. A Blackstone é uma das principais firmas de investimento alternativo hoje no mundo. Fiquei 5 anos na Blackstone fazendo investimentos imobiliários, então basicamente analisando oportunidades de investimento aqui no Brasil, na América Latina como um todo, durante 3 anos. E depois fiquei 2 anos na China, fazendo basicamente a mesma coisa, mas na Ásia. E aí, em 2020, acabei saindo da Blackstone, voltando para o Brasil, e fundei a Lastro em 2021. E desde então, estamos nessa jornada aí empreendedora, tentando trazer aí mais tecnologia para o mercado imobiliário, para, em última instância, contribuir para que seja um mercado de melhores experiências para o cliente final. Agora, falando da Lastro, queria que você dissesse para a gente o que motivou a criação da Laiz, como é que ela se diferencia de outras soluções de inteligência artificial no mercado imobiliário e quais foram os principais gaps ou dores do setor que vocês buscaram resolver com a criação da Laiz. A Laiz é o fruto de uma jornada empreendedora bem pouco linear, né? Então, de bastante altos e baixos. Quando a gente inicialmente fundou a Lastro, o produto era completamente diferente. A gente tinha um produto de uma plataforma de gestão de aluguéis que ajudava grandes proprietários de imóveis com os diversos trabalhos ali envolvidos em você administrar uma carteira de aluguéis. Ali no final de 2022, início de 2023, quando saiu o ChatGPT e deu início a essa era da inteligência artificial generativa, a gente se deu conta que aquilo marcava o início da possibilidade de você resolver vários problemas que antes a gente não tinha a capacidade de resolver. E a partir disso a gente começou a experimentar com essa nova tecnologia, então brincando mesmo, assim, sabe? Então criando mini POCs, vários projetos, até que ali mais para o meio, terceiro trimestre de 2023, a gente chegou no que é a Laiz hoje, né? E a gente brinca que a Laiz, a gente define ela como uma inteligência artificial, mas a gente prefere uma definição mais metafórica dela como a primeira funcionária do mercado imobiliário que não é feita de carne e osso. Por que a gente expõe ela dessa forma? Porque acho que para todos os fins o que ela entrega para as incorporadoras imobiliárias do Brasil é trabalho. Não é um software que vai ajudar alguém a fazer alguma coisa, é um software que vai efetivamente resolver o trabalho. E no caso da Laiz, ela entra nas imobiliárias como uma pré-atendente, né, ou o termo em inglês como uma SDR, que faz aquela primeira qualificação e atendimento aos leads, qualifica eles e coloca eles ali dentro do CRM para que o corretor, o atendente humano, siga com aquele atendimento, mas assumindo ele numa etapa mais avançada do funil. A Laiz ela foi a primeira inteligência artificial no mercado imobiliário, né? Então a gente foi, de certa forma, o criador dessa categoria, então a gente está bastante à frente das demais inteligências artificiais, e eu acho que talvez a principal diferencial seja esse mesmo, assim, né? Acho que a gente tem um time de tecnologia muito bom, um time de tecnologia que está trabalhando há muito tempo nisso,
e entregando realmente o que tem de mais vanguarda na tecnologia para essas incorporadoras imobiliárias do Brasil todo, com um foco específico no mercado imobiliário. Acho que surgem, óbvio, ferramentas horizontais que querem fazer uma ferramenta só para o mercado de seguro, para o mercado financeiro, para o mercado imobiliário. O nosso foco não é esse, o nosso foco é fazer a melhor atendente que não seja feita de carne e osso para o mercado imobiliário. O Zé, em termos práticos, como é que a inteligência artificial pode transformar a jornada do cliente no setor imobiliário, desde a prospecção e até o pós-venda? E aí eu aproveito para emendar uma outra questão. Você falou, né, fomos a primeira inteligência artificial, então estamos muito à frente. O que vocês perceberam de mudanças do início até agora? Boa. Eu acho que para falar o que a inteligência artificial vai impactar, é legal começar falando o que ela não vai mudar. Então, o que a gente acha que a inteligência artificial não vai mudar é a desintermediação desse mercado. Então, a gente realmente acredita que daqui a 5, 10, 15, 20 anos ainda vai existir a figura do corretor. Então, todas as transações, ou boa parte das transações imobiliárias vão continuar tendo a figura do corretor. O que vai mudar é um pouco o trabalho que esse corretor vai exercer nessa jornada. Então, com a inteligência artificial, o que a gente tem? A gente tem a capacidade de resolver problemas complexos que antes a gente só conseguia resolver com a inteligência humana, agora consegue se ter isso com um robô, com a inteligência artificial, e com o tempo isso está se tornando cada vez mais barato. Então, à medida que você tem essa inteligência artificial em abundância a um custo que vem descendo a cada vez mais, isso permite com que a gente resolva vários problemas ou várias tarefas que existem hoje no mercado que antes a gente só teria como recorrer a um humano. Então, se a gente pensar na jornada imobiliária, isso vai desde o primeiro atendimento que a gente faz hoje do lead, isso vai depois ali de conferir se o cliente foi visitar, se ele gostou da visita, foi para o stand, passa ali por uma jornada de você pré-aprovar o crédito dele, ver se ele tem condição ali de comprar o imóvel que ele está interessado, até realmente uma jornada de pós-vendas ali, né? Então, se o cliente tem que continuar pagando ali um boleto de entrada daquele apartamento que ele comprou, ou se ele tem algum problema de manutenção com aquele imóvel que ele comprou que ainda está na garantia da incorporadora, poder acionar isso via a Laís. Então, na prática, o que a Laís vira é um canal direto que a empresa, a incorporadora no caso, vai ter com aquele cliente ao longo da jornada inteira imobiliária dele. E é uma jornada que, como a gente sabe, ela não é num momento só, né? Ela tem toda uma continuidade, desde a primeira vez que ele conversa com a incorporadora até o momento que ele compra e, eventualmente, depois passa a ter esse relacionamento de pós-vendas. E aí eu acho que um pouco no seu outro ponto, o que tem mudado? Eu diria duas coisas, tá? Então, acho que uma coisa é, assim, como que é a dinâmica de construir um produto de inteligência artificial no mundo hoje? Você tem esses grandes modelos de inteligência artificial que são criados nos Estados Unidos, né, que requerem ali investimentos de capital muito grandes e hoje são liderados por as Big Techs. Então você vai ter ali a OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, a Meta, que é a empresa por trás do Facebook e Instagram, Google, Anthropic, que é a empresa da Amazon e várias outras. E esses modelos fundacionais, que a gente chama, são produzidos por essas empresas e a gente não vai ver provavelmente esses modelos sendo produzidos no Brasil, porque acho que realmente tem um investimento de capital muito grande. E nós aqui, né, no Brasil e em outros países, a gente usa esse cérebro artificial que é criado nos Estados Unidos para conseguir produtizar isso para resolver problemas específicos. Então, eu acho que construir com inteligência artificial, você tem dois avanços, né? Um avanço é a gente entendendo como é que a gente constrói e o tempo se passando, a gente conseguindo entregar várias coisas a partir desses cérebros que já existem. Uhum. E essa segunda frente são esses cérebros, eles estão ficando mais inteligentes. Então, essas empresas estão investindo mais dinheiro em modelos, estão treinando modelos maiores. Então, a fronteira do que é possível vai aumentando. Então, acho que um pouco do nosso trabalho é vendo o que tem disponível, criando em cima disso e se adequando toda vez que surge um novo modelo, esse cérebro artificial vai crescendo para conseguir readequar a inteligência artificial que a gente já criou, aqui o produto que a gente já criou, para entregar mais funcionalidades e mais trabalho, mais tarefas que a gente consegue resolver com a Laís. A Laís acaba fazendo um filtro
para que o corretor fique livre para cuidar de outra parte do relacionamento com o cliente, outras questões mais de minúcias que a inteligência artificial não vai dar conta de fazer, logicamente. Acho que é legal aproveitar esse gancho para explicar como é que a Laís funciona hoje, né? Então, hoje, antes da Laís, a incorporadora ela vai fazer um investimento em marketing, parte desse investimento vai ser em meta, né, em fazer campanhas de Instagram, Facebook, parte dele vai ser para landing pages dos empreendimentos que ela vai promover ali no Google, e parte vão ser nos portais verticais, como Grupo Zap, Chaves na Mão, Imóvel Web, por aí. E aí alguém vai ficar interessado nesse imóvel, vai preencher um formulário ali pedindo contato, isso cai dentro do CRM da incorporadora. E aí tem uma roleta de distribuição, uma regra de distribuição, algum corretor em algum momento pega aquilo e liga para aquela pessoa, ou muitas vezes só manda um primeiro WhatsApp para entrar em contato. O problema é que hoje 50% desses atendimentos, né, desses leads gerados, eles entram fora do horário comercial. Quando a pessoa não está trabalhando, só que as pessoas elas estão acostumadas em outros aspectos da vida dela a ter esse imediatismo. Então hoje você já tem uma experiência super digitalizada no seu banco, você já tem uma experiência super digitalizada na sua compra online ali com o Mercado Livre, e você, quando você vai interagir ali para comprar um imóvel, alugar um imóvel, você está condicionado a esperar algo parecido, só que hoje as pessoas ainda não têm isso. E o que ela traz, o que ela faz é que antes que esse lead vá para o CRM e seja distribuído para algum corretor assumir e entrar em contato, ela faz esse primeiro atendimento imediato, 24 horas por 7, e de forma indistinguível de um ser humano. De tal forma que boa parte das pessoas que falam com a Laís acham que estão falando com um ser humano. Então a gente tem vários relatos aqui de pessoas que vão ali na imobiliária entregar uma caixa de chocolate para agradecer a Laís, ou que se declaram para a Laís e falam, puxa, foi o melhor atendimento que eu já recebi, e mal imaginam que estão sendo atendidas por um robô. E aí o que a gente faz é isso, né? Conseguir dar esse atendimento 24 horas por 7, instantaneamente, com uma atendente que está sempre de bom humor, sempre bem treinada, que entende tudo sobre o empreendimento, que sabe se tem piscina, sabe se tem academia, sabe quantas vagas de garagem cada apartamento tem, explica todo o produto, tira a dúvida, para aí poder passar isso para o corretor, não só com um nome e número de telefone para ele ter que descobrir, mas sim com um nome, número de telefone, com um resumo de tudo que foi conversado, às vezes uma qualificação de renda, com uma qualificação de perfil, e o histórico todo da conversa. Para que quando esse corretor entre em contato com essa pessoa ou marque uma visita ali, confirme uma visita para falar com ela e levar ela no apartamento, ele já esteja muito mais preparado sobre o contexto e consiga efetivamente, conseguir atender aquela pessoa de uma forma mais efetiva, já tendo contexto, e 2, gastar menos tempo com quem às vezes nem passou nesse filtro porque era só um curioso ali querendo saber uma informação pontual e não evoluiu. Atendendo a demanda as primeiras demandas do consumidor. Isso, né? Exato. O Zé, a Laís, ela oferece, como você falou, atendimento 24 por 7 via WhatsApp, então a qualquer momento, o momento que o consumidor achar ou que ele tem disponível, ele pode fazer esse contato. Também qualificação de leads e agendamento de visitas. Com essas funcionalidades, aliás, eu queria saber como que essas funcionalidades têm impactado a produtividade das empresas e a eficiência para fechar negócio. O que vocês sentem lá na ponta como efetivo mesmo, né, o trabalho da Laís? E qual o ganho proporcionado em relação à redução do tempo e o custo nos processos de vendas e locações? O maior ganho que a gente vê é um ganho de aumento de rentabilidade no investimento em marketing que a incorporadora faz. Então, quando a gente fala que a incorporadora investe mensalmente um valor bastante alto ali em marketing e 50% desses leads entram fora do horário comercial, acho que é natural a gente se dar conta que existe um desperdício grande desse investimento que acaba sendo ou mal atendido ou não atendido, ou que leva muito tempo para ser atendido e a pessoa já mudou de ideia, já está procurando outra coisa. Então, o que a Laís possibilita é que esse investimento massivo em marketing que foi feito seja muito bem aproveitado com um atendimento instantâneo imediato, indistinguível num ser humano. Feito esse atendimento, o que isso proporciona? Um maior número de interessados engajados que vão entrar ali para o CRM da imobiliária e fazer com que esse corretor esteja gastando tempo só com quem, de fato, está nesse momento. Quando a gente junta todas essas pecinhas, o que isso traduz é numa receita mais alta. Então, mais apartamentos vendidos, mais imóveis alugados,
e trazendo para o corretor mais efetividade e mais retorno no tempo que ele está trabalhando ali para atender essas pessoas. E em relação à relação dos consultores imobiliários, o relacionamento deles com os clientes, vocês perceberam que houve uma mudança? Qual que é o feedback que vocês têm deles em relação à implantação, ao trabalho da Laís? Eu acho que todos os corretores, inicialmente, eles têm uma certa resistência em pensar que o cliente vai estar falando com alguém antes dele. Uhum. E parte do trabalho que a gente tem é dar esse conforto e explicar para esses corretores que, no final das contas, eles vão se dar bem com isso. Eles vão vender mais, eles vão conseguir fechar mais negócios. E o mais legal é a gente acumular cases de imobiliárias em que existia essa resistência. E hoje a gente tem depoimentos desses corretores que falam assim, foi uma das melhores coisas que aconteceu aqui para a imobiliária. Porque o lead continua lá, ele está sendo atendido pela essa inteligência artificial, que está qualificando, né, tá qualificando ela, que eu confio que ela está alinhada com o meu propósito aqui, né, não é alguém que vai querendo roubar a minha venda, está só realmente me ajudando, e está me entregando esse lead numa etapa realmente muito mais avançada, para não ter aquele trabalho de correr atrás do rabo, de ficar dando oi para todo mundo, e depois tudo bem, e depois a pessoa não responde, depois eu tenho que gerenciar e voltar atrás daquela pessoa que falou que estava interessada, mas não me respondeu. Então é quase que realmente com um assistente, né, o que vai estar trabalhando com você no dia a dia e fazendo esse primeiro filtro. Então eu diria que boa parte desses corretores e consultores imobiliários que trabalham nessas houses imobiliárias hoje estão muito, muito satisfeitos em ter a Laís trabalhando com eles. Se o cliente chega em outro patamar já em termos de informação, e aí o consultor imobiliário ele pode se empenhar mais no atendimento personalizado, né? Porque o filtro já foi feito. Imagino que economize muito tempo. Muito. O que você disse, oi, tudo bem, espera o retorno e tal, e aí vai perguntar se tem piscina, se tem área de lazer, tudo isso a inteligência artificial já fez. Eu acho que se a gente for olhar para outras grandes disrupções tecnológicas, o que elas fizeram foi redividir o trabalho. Então, se a gente pensar ali na Revolução Industrial, quando as mulheres lá no começo do século XVIII tinham que ficar rodando o fio à mão, depois veio ali a spinning jenny, depois a máquina a vapor, que permitiu com que isso fosse feito de uma forma mecanizada, usando, né, a máquina do vapor em vez da força manual ali para fazer, e o trabalho mudou de ser um de rodar a manivela e de ser mais de acompanhar o processo e ver o que está acontecendo. Então, eu acho que é isso que ela está trazendo, né? É uma redivisão do trabalho. Aquele corretor ou consultor que antes ficava ali no WhatsApp mandando oi, tudo bem para todo mundo, agora ele está muito mais acompanhando o que a Laís está respondendo e assumindo isso numa etapa mais avançada. E a Laís, ela se integra a dezenas de CRMs e plataformas de anúncio. Como é que essa integração facilita o dia a dia das houses e imobiliárias e quais os desafios vocês enfrentaram ao implementar essas integrações e como é que vocês fizeram para superar isso? Todo empreendedor tem um pavor quando você fala de mudar de sistema ou contratar de sistema porque vem aquele fantasma da implantação. Puxa, eu gastei 6 meses implantando aquele RP, ou mudei de CRM, puxa, foi um parto. Então, o que é muito legal de contratar a Laís é que ela não é um software nesse sentido. Ela não requer uma implantação, ela não requer uma mudança de sistema. Ela trabalha como se fosse uma funcionária que aprende a usar os sistemas que você já utiliza. Então, se você tem um CRM específico e a gente está integrado a ele, você não vai ter que mudar esse CRM. A Laís ela vai fazer esse atendimento, vai entender como é que ela registra aquilo lá e vai registrar aquilo ali dentro. Se você anuncia num certo portal e aquilo está direcionando o lead direto para o seu CRM, você não vai ter que mudar nada. Você vai só ter que mudar o encanamento desse lead para que ele passe pela Laís antes de passar para o CRM. Então, o que é muito legal dessas integrações que você comentou é que a gente permite com que os nossos clientes e incorporadoras que contratam a Laís não tenham que ter esse investimento muito grande de tempo e esforço de implantar um novo software. O trabalho é muito mais parelho ao de treinar uma nova funcionária, né? A gente entrega essa inteligência bruta para o mercado imobiliário que é a Laís, só que ela precisa ser inicialmente lapidada para a realidade de cada incorporadora, para entender as nuances do processo, dos tipos de imóveis, de quais às vezes são regionalismos, né, para palavras que você usa para diferentes lugares, para que esse atendimento seja realmente indistinguível de alguém que da imobiliária, a incorporadora, estaria ali contratando para fazer esse trabalho.
Em relação às preferências dos leads, como é que a Laís atua para fornecer informações e insights mais assertivos e personalizados? O que a Laís sabe e pode responder está muito relacionado ao que é dado de informação a ela. Então, quando a gente inicia a ativação de uma Laís para uma incorporadora, ela vai ter que saber, todos os imóveis e empreendimentos que tem disponíveis ali naquele momento, que podem ser ofertados para os clientes. E dentro disso, acho que quanto mais detalhe dos empreendimentos que ela tiver, maior a chance dela conseguir responder uma dúvida do cliente. Então, se a gente não falar para a Laís que o imóvel tem piscina, ela não consegue adivinhar, não vai saber, mas se a gente falar, ela vai conseguir responder, e aí aquele cliente vai ser bem atendido nesse sentido. E aí a segunda coisa são os processos da compra. Então, puxa, como é que eu uso o meu FGTS? Eu posso usar meu FGTS para comprar? Nesse caso aqui é um repasse na planta ou não? Assim, comprar um imóvel, especialmente na planta, ele é um assunto técnico quando a gente pensa ali em relação a financiamento, em relação à documentação, quando que acontece cada uma das etapas, o que precisa acontecer. E requer uma inteligência que às vezes nem o corretor, né, pode escapar e falar uma coisa errada. Então o que é legal é esse, assim, né, que a gente treina a Laís com todas as informações e aí, se bem feito esse treinamento, ela consegue responder basicamente tudo. E a gente tem visto um movimento muito grande, um aumento das incorporadoras e construtoras no uso da inteligência artificial. Como é que você enxerga esse movimento no mercado imobiliário especificamente, já que você iniciou esse movimento? A gente está vendo uma forte adesão de imobiliárias incorporadoras no Brasil todo. De tal forma que eu acho que a gente passou do momento em que as incorporadoras imobiliárias estão se perguntando se, puxa, esse negócio de inteligência artificial vale a pena ou não vale a pena, para um momento em que está todo mundo mudando a cabeça para falar, eu não posso ficar de fora disso aqui. Eu preciso ter uma inteligência artificial porque o meu competidor já tem. Então, se o lead falar com... se a pessoa gerar um lead no empreendimento do competidor, ele vai ser atendido rapidamente, instantaneamente, e eu não posso estar em desvantagem em relação a isso. Eu tenho que estar podendo responder com a mesma qualidade e o mesmo tempo de atendimento. Então eu acho que essa ficha está caindo, a gente já vê isso nos números, vê o número de clientes que vão atrás da gente, o número de incorporadoras que vem atrás da gente, e eu acho que é uma tendência que vai continuar. Se a gente for olhar hoje, a gente está ainda no comecinho dessa revolução da inteligência artificial. Mas se a gente voltar aqui, André, daqui 3, 4 anos para gravar esse podcast novo, eu estimo que 90%, 95% de todas as imobiliárias incorporadoras já terão uma inteligência artificial na sua operação. Então, você conseguir aderir antes te dá uma grande vantagem de estar ali na frente, entender como é que isso usa, como é que você adapta a sua operação para utilizar. Em relação a investimentos em inteligência artificial, o mercado enxerga como custo ou como estratégia? E quais barreiras você acredita que ainda as empresas precisam romper para investirem mais em inteligência artificial? Eu acho que a principal barreira é a de enxergar a inteligência artificial não como um software, mas como um funcionário digital. E em vários sentidos, né? Acho que no sentido de ver que não é uma ferramenta que vai ajudar o seu funcionário a só aumentar a produtividade, mas é uma ferramenta que é capaz de fazer o trabalho em si. Acho que esse é um. E 2, a partir do momento que você tem uma ferramenta que é capaz de fazer o trabalho em si, o valor e patamar de comparação para quanto que isso deve custar não é a mesma coisa de quanto você paga no seu CRM ou quanto você paga no RP, está mais relacionado a quanto você paga para uma pessoa fazer esse trabalho. E hoje a inteligência artificial, ela consegue fazer isso de forma mais barata e muito melhor do que se você tivesse que contratar uma pessoa para aquela vaga específica de SDR. Por quê? Porque a pessoa não vai conseguir trabalhar 24 horas por 7, a pessoa não vai ter o ânimo ali, paciência para falar com todo mundo e responder as perguntas, independente se a pessoa parece estar interessada ou parece estar médio interessada. Então, acho que esse é um pouco do desafio que ainda existe. Mas como eu disse, a gente vê isso já mudando, né? A gente vê que as pessoas estão começando a ter essa consciência de que vão precisar e de que faz sentido ter.
E essa funcionária virtual, a Laís, como é que vai ser a evolução dela? O que a Lastro pensa para o futuro próximo da Laís? Vocês têm planos de expandir as funcionalidades dela ou expandir também para outros mercados, outros segmentos além do imobiliário? Boa. A gente não tem pretensões para expandir para outros mercados. A Laís é uma inteligência artificial focada no mercado imobiliário. E a gente acredita muito nisso. Por quê? Porque eu acho que você criar uma funcionária digital generalista, horizontal, para muitas indústrias, você acaba fazendo um pouquinho do trabalho, mas nada extremamente bem. Eu acho que um pouco do que a gente se propõe a fazer é criar uma inteligência artificial que uma imobiliária, uma incorporadora, quando vêem, falam, caramba, isso foi feito para mim, isso é incrível, isso entende exatamente a minha jornada, isso entende exatamente a minha dor, eu preciso ter isso aqui. Que é o abastecimento ao longo do tempo. Né? Exato. Formando essa inteligência. Exato, né? Porque cada dia que você fica mais com essa inteligência, mais informação você vai alimentando para ela, mais ela aprende, e depois de um certo tempo... Você não precisa ensinar mais nada porque ela já sabe tudo e ela vai só ficar trabalhando e aquele gargalo do seu negócio foi resolvido, então você tem tempo para ir pensar em outros problemas ali que a inteligência artificial ainda não resolveu. Uhum. Um pouco da jornada que a gente tem, né, é de conseguir assumir e resolver mais trabalhos dentro dessa jornada imobiliária. A gente contou que a Laís ela é uma funcionária digital que entra ali na incorporadora como uma SDR, mas um pouco do trabalho que a gente tem é que ela assuma outros trabalhos também e consiga fazer eles também. Então tem um trabalho de pós-venda, tem um trabalho financeiro, tem um trabalho mais administrativo, tem um trabalho legal de mandar contrato. Então, parte da jornada aqui que a gente tem empreendedora engloba isso. E o que você imagina, qual você imagina que vai ser o papel da inteligência artificial no futuro próximo das cidades inteligentes e também no planejamento urbano? Eu acho que duas coisas. Eu acho que a inteligência artificial generativa vai nos possibilitar ter acesso a muitos dados que até agora a gente não tinha. Então, se a gente pensar as cidades tendo várias câmeras inteligentes que conseguem medir o fluxo das pessoas, a gente conseguir ver dentro da Laís, as pessoas conversando, né? A gente hoje, mês passado, teve 250 mil pessoas que foram atendidas pela Laís. Cada uma dessas pessoas conversaram ali no WhatsApp com a Laís, e essas informações são dados que não são hoje compilados pelas incorporadoras, ela não consegue extrair muito insights ali. Mas com a inteligência artificial, a gente consegue converter essas 250 mil conversas em insights. Quais são os tipos de imóvel que as pessoas estão interessadas, qual que é a tipologia que ela gosta, quais são os preços, quais são as regiões. Então, eu acho que o que a inteligência artificial, de um lado, vai contribuir para isso é fazer com que o universo de dados utilizáveis para esse tipo de planejamento urbano vai aumentar bastante. E eu acho que, segundo, que como a inteligência... como a inteligência artificial está fazendo a inteligência como um todo virar uma coisa mais comoditizada e barata, isso vai possibilitar com que a gente rode análises numa escala muito maior, para que a gente possa usar esses dados novos que a gente está utilizando, essa capacidade computacional que está ficando mais barata, para conseguir entender e manipular essas informações, para conseguir nos mostrar o caminho para frente em relação às grandes decisões que são tomadas no planejamento urbano. Ô Zé, para quem ainda não está nesse nível ainda não implantou, não está utilizando a inteligência artificial na empresa, na incorporadora, enfim, quem está começando a explorar, aí ouve você dizer e também ver os outros players do segmento utilizando, falando, comentando sobre o uso da inteligência artificial e o quanto ela tem melhorado o atendimento. Como é que essa pessoa, por onde ela pode começar? O que você tem a dizer para esse empresário? Eu acho que o primeiro passo é use as ferramentas de inteligência artificial para o seu cotidiano. Então, acesse o ChatGPT, use o Gemini, use o Grok. Acho que tem hoje várias aí ferramentas. Eu, pessoalmente, uso o ChatGPT no meu cotidiano várias vezes ao longo do dia. Para entender para tudo. Útil. Exato. E eu acho que você usando, eu acho que começa a ficar... Você consegue tangibilizar muito bem o valor disso para você.
E eu acho que isso te ajuda a se dar conta e criar a consciência de que é a sua operação tendo isso ou algo parecido com isso para todos os seus clientes, para todo mundo que entra na sua imobiliária ali para procurar um imóvel ou na sua incorporadora. Pode funcionar no negócio. E acho que a segunda dica é: venha conversar com a Laís. A gente está de portas abertas aí para receber vocês, todos os membros da Abraim que tem uma condição especial aí. E os que não também venham conversar, a gente pode ver alguma coisa para fazer para vocês também. E dê um teste, assim, né? Vejam a inteligência artificial na prática, coloquem um pezinho na água, porque eu acho que é um caminho sem volta. Bom, ainda dentro disso que você falou, que conselho você daria aos líderes do setor que ainda estão indecisos sobre investir em tecnologia e inteligência artificial especificamente? Se deem conta que ao longo da jornada deles como empreendedores, acho que eles viram muitas tecnologias que surgiam como disrupções, mas que às vezes, não vingavam. Mas se deem conta que as que vingam realmente transformam o mundo e transformam a profissão, transformam a atividade. Então, se a gente for voltar atrás e pensar na revolução do computador e depois da internet, essas são as coisas que mudaram completamente a atividade imobiliária. A essência, obviamente, continua igual, a gente continua construindo um prédio e vendendo ele, mas a forma como a gente faz isso muda. E eu acho que a principal dica que eu daria para esses empreendedores é: se deem conta, criem consciência e se convençam que a inteligência artificial é uma dessas revoluções que realmente muda bastante coisa. E se a gente está diante de uma coisa que vai mudar bastante coisa, ser um dos primeiros, estar no começo, aderir isso antes, vai dar uma vantagem muito grande a eles. A segunda coisa que eu diria é: entenda que com a inteligência artificial, a hora que a gente tem essa inteligência de forma muito ampla, né, muito abundante e a um custo barato, às vezes os processos dentro da incorporadora podem ser repensados. A gente vê muita gente que tem um processo fixo já e fala: não, eu quero que a inteligência artificial faça isso. E às vezes estão menos flexíveis a parar e pensar: peraí, agora que eu tenho a inteligência artificial, será que eu posso repensar como eu faço as outras coisas também? E eu acho que esse é um caminho para, pelo menos é um caminho que a gente tem visto, que as pessoas que têm tido sucesso com a Laís se provocam e pensam em como eu posso readequar o meu processo para agora uma inteligência artificial tão potente como a Laís. Zé, nossa conversa está chegando ao fim, agradeço muito a sua participação e deixo o espaço aberto para você fazer as suas considerações finais, algum tema que a gente não tenha abordado, algo mais que você queira acrescentar. Acho que é só agradecer, Andréia. Acho que foi um papo muito legal. Pude aqui esclarecer, acho que várias dúvidas que surgem de forma recorrente, que acho que agora a gente pôde esclarecê-las aqui no podcast. E, de novo, reiterar para quem está nos ouvindo que a inteligência artificial é uma coisa que vai ter um impacto extremamente transformador em todos os aspectos das nossas vidas. E se rendam a ela. Façam um teste, usem ela na sua atividade pessoal, no seu dia a dia, e considerem contratar ela para o seu negócio. E a gente está aqui, para quem quiser, é só seguir a gente nas redes sociais, acessar o nosso site, lais.ai, e marque uma conversa com um dos nossos executivos, entendam mais a fundo a ferramenta e saibam como ela pode ajudar você. Legal, obrigada, Zé. Eu reforço o convite, lembrando vocês que no dia 28 de maio, no Hotel Renaissance, aqui em São Paulo, será realizado o Summit Abrainc 2025, ponto de encontro dos principais líderes que estão mudando o futuro do mercado imobiliário no Brasil. O Summit vai trazer muito conteúdo sobre o setor num dia exclusivo de conexões estratégicas, inovação e debates de alto nível. Você pode garantir a sua presença pelo QR Code na tela ou pelo link na descrição. O IncorporaCast fica por aqui. Até o próximo episódio. IncorporaCast, um canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário.